E aí, nação rubro-negra, bora aí falar besteira, puxa a cadeira, senta aí no boteco, vamos lá falar besteira, que é o que a gente sabe fazer de melhor, pelo menos eu. Eu passei aqui uns 5 minutos tentando ajustar o foco da câmera e não era o foco, né, cara? Minha cara é assim mesmo. Mas vamos lá, com essa cara aí mesmo que a gente vai. Vamos falar de um monte de coisa aqui. Kaique, né? Kaique vai embora pro Japão. Bizarro, né? Kaique surgiu, sei lá quanto, chegou na Gávea acho que com 2 meses de idade, não sei. E aí saiu, passou muito tempo fora, voltou, agora já com 27 anos. Ficou 6 meses e já vai embora pro Japão, 4 anos de contrato. Bizarro, né? O capitalismo selvagem mesmo, né? Não tem jeito. Mas parece que a negociação foi muito boa aí pro Flamengo, os valores envolvidos. Eu sinceramente não vi, até li, né? Mas é tanto dinheiro que a gente não entende direito aquele monte de cifras, mas parece que foi vantajosa e legal. Inclusive o Kaique fez um comentário que eu não sei se era um elogio ou uma alfinetada aí. Perdão pra galera mais azul radical aí, que ele declarou: tem gente no clube muito competente com relação à economia. Bom, eu não vou comentar nada sobre isso, eu só achei que foi uma frase no mínimo curiosa que o Kaique falou. Outra coisa curiosa que ele Kaique falou na despedida dele, aí na entrevista de despedida, que tá aqui no GE, vocês podem, merchan, hein? Ó o dinheiro entrando no boteco. Vocês podem conferir aí em alguma parte aí da página do Flamengo. Ele comentando que nesses 6 meses, parece que ele ficou, ele não teve tempo de viver situações ruins. Assim, qual foi, em que 2015 o Kaique estava, que eu queria estar nesse 2015 do Kaique, porque como assim não teve tempo de viver situações ruins? A gente teve um 2015 que hora, né, aquela coisa bem meia boca, mas enfim, ele deve ter se referindo talvez ao período de férias aí de dezembro até agora, né, e começo do estadual, porque a parte anterior, se não me engano, ele voltou em agosto, né? Eu lembro de alguns momentos bem chatos de agosto até dezembro, mas tudo bem. E aí com a saída do Kaique, o Viseu, ou como o nosso glorioso rapaz lá do Flamengo da Depressão fala, o Videus, assume como primeiro, né, a primeira opção na saída do Guerreiro, que vai ter algumas situações dessa, normalmente agora que ele foi convocado para os amistosos, como sempre, a gente já sabia que isso ia acontecer, e todo mundo preocupado, e é uma preocupação, mas também é um certo exagero, né? Assim, não pode cobrar do Viseu, é um garoto, tudo bem, o município está cercando de cuidados, mas assim, também o Viseu não é cirurgião, né? Ele não é, sei lá, químico, físico, eu não sei, ele não é nada também assim, ele é um jogador de futebol, as coisas precisam também ser um pouco mais simples, né? Jogador de futebol. Jogou bem, a gente faz aquela carinha de alegria no final. Jogou mal, a gente faz, fica triste, é uma promessa, realmente não deve haver cobranças exageradas, mas também, do jeito que falam, parece que assim, que o garoto é mimado, é de vidro e se acontecer alguma coisa de ruim em campo que se reclamar, ele vai desabar. Eu acho que não é assim, é botar a cabeça do garoto no lugar e falar: bom, entra aí e faz o teu, cara. Se não der certo, não deu certo, mas da outra vez vai ter que dar certo, porque se não der certo sempre, no momento tem dado e muito, né? É uma grande esperança. Se não der certo nunca, ele vai acontecer como tantos outros. Eu estava até lendo a lista aí da galera que está fora emprestado, né? O Wellington Luciano, da dinastia dos zagueiros que tem este nome, Luciano, Wellington Luciano, é titular em 20 jogos. 20 jogos. O Adrian, falaram que ele está bem, mas aí eu fui sondar aqui, uma sondada básica aqui. No último jogo do time dele, o time perdeu de 4-1 e ele fez o gol de honra. Bom, só se ele tá bem, o resto do time tá mal, né? E o Matheus, escutem, se vocês não leram e não tiveram acesso a essa informação, escutem. O Matheus fez 2 gols na vitória do time dele por 3-1. O Matheus, aquele que entrou lá no Mineirão, naquele jogo, né? Com aquela participação conturbada, não só dele, mas de todo o time. Ele fez 2 gols no mesmo jogo, isso, e o time dele venceu por 3-1. Isso é um sinal claro de que o manto deve pesar. Aí tem mais gente, né? Tá pesquisando, vamos ver todo mundo. Aproveitar que foi uma facilidade, que saiu uma matéria sobre isso, né?
O Jonas está lá na ponte, parece que ainda não está lá essas coisas todas, mas também o Jonas talvez está como está aqui. Eu estava pensando, aliás, né, quando tiver o encontro do Jonas com o Rodinei, né, cada um na Ponte Preta, sem menosprezar a Ponte Preta, mas é que, né, guardadas as devidas proporções, até o próprio Rodinei falou que é diferente jogar, né, no Flamengo, e deve ser mesmo. Deve ser, né, um encontro meio esquisito, né, eles se encontrarem assim, olhar um pro outro. Falar, tu sabe que eu estava aí ano passado, né? Você sabe disso, deve ser um negócio meio constrangedor. O Paulinho parece que não está muito bem no Santos, mas assim, esse Paulinho não está muito bem no Santos, peraí, né? Vamos combinar. O Paulinho, ele não é muito bem, não é que ele não está muito bem, o Paulinho ele não é muito bem. Ele teve aquele momento lá naquela nossa campanha maravilhosa da Copa do Brasil em 2013, e pum, acabou, não teve mais Paulinho. O Rafinha e o Tomás, assim, se eles estão jogando bem, eu não sei, mas eles estão bem, porque eles estão lá em Santa Catarina, né? Quem é que não está bem estando em Santa Catarina com aquele público feminino tão hermoso, como diríamos, né? O Mugni foi procurar o futebol dele na Argentina, parece que deve ter caído lá, provavelmente caiu lá antes dele embarcar para jogar aqui no Flamengo, porque as coisas não foram muito bem aqui. Anderson Pico está na Ucrânia. Aí como é que a gente vai julgar, né, o campeonato ucraniano? O Douglas Baggio, ele ainda não estreou e ele está irregular na Luverdense. Sério, o Douglas Baggio era um dos que a gente depositava uma esperança, era o nome que a gente sempre falava, né, com a molecada da base, tudo bem que subiu um monte aí, mas você falava o Douglas Baggio. Aí esse cara, que ano passado a gente falava que era uma esperança, ele está na Luverdense. Realmente, assim, a gente tem que concordar, a gente é forçado a concordar que a situação do Douglas Baggio, ela está bastante irregular, né? Não só no sentido dele não poder estrear ainda. Eu não sei o que aconteceu, que ele foi parar no Verde. Ele provavelmente também não está entendendo nada, né? Vocês estão entendendo? Eu também não entendi nada. Bom, tem mais, cara, mas a lista é grande, é gente pra caramba, e aí eu fiquei com preguiça também de ver todo mundo. E tem o Luiz Antônio, né? Bem, o Luiz Antônio está no esporte, né? O Luiz Antônio está no esporte, não precisa se aprofundar muito nisso. Vamos lá, vamos falar agora do jogo da Primeira Liga, né? Amanhã tem a terceira rodada contra o Figueirense, a gente está praticamente classificado. Acho que a gente só não classifica se acontecer um hecatombe, né? Se a gente perder de 1000-0 e os outros times lá que estão em segundo lugar nos outros grupos ganharem de 5000-0, alguma coisa assim. O Ederson confirmado, o que é uma certeza de adrenalina, porque toda a adrenalina nossa no jogo de Bangu e provavelmente amanhã, e provavelmente mais uns 3 até passar o trauma, vai ser o Ederson em campo. Ele está em campo, aí ele ajeita a meia, a gente sofre. Ele cai, a gente sofre. Ele divide uma bola, a gente quer morrer. Basicamente a situação é essa, né? Que a gente tem que torcer amanhã, classificado a gente já está. Torcer para o Ederson continuar em pé, porque ele é bom, mas ele tem que continuar vivo para ser bom, né? Aí eu estava lendo também sobre o treinamento dessa terça de manhã, e o Muricy, isso aqui abre aspas, tá? Isso aqui, eu li isso aqui, senão vocês vão falar que eu estou inventando coisa. Muricy colocou o time para treinar sem adversários. Minuto de reflexão, minuto não, mas alguns segundos de reflexão, para e pensa nisso. Muricy colocou o time para treinar sem adversários. O que é isso? Assim, ou é uma inovação muito grande, eu não entendo nada de futebol, obviamente, de treinamentos, novamente, né? Mas é uma inovação grande, né? Treinar sem adversários, ou é um desmerecimento à equipe do Figueirense, porque você vai treinar e treina sem adversário, e aí, nesse treinamento sem adversários, ele treinou, segundo diz a matéria, muitas jogadas laterais, de profundidade e de triangulação. Treinando triangulação sem adversário deve ser uma maravilha, mas eu acho que no treino o Muricy estava achando que mesmo assim estava difícil. E aí o que ele fez? Ele botou alguém lá, o Ronaldo talvez, e o Gabriel, botou o Gabriel para simular contra-ataques do time adversário. Gente, o que é isso? Era sem adversário. Aí depois era sem adversário, vamos facilitar um pouco mais. Aí botou o Gabriel para puxar os contra-ataques do suposto time adversário. Uma loucura, esse treinamento deve ter sido bom, hein? Ainda sobre a Primeira Liga, parece que só o anel inferior lá do estádio em Brasília foi aberto.
Porque me parece que quem comprou o jogo, eu não sei quanto o Flamengo levou nisso não, mas quem comprou o jogo já esperava que o público fosse pequeno pelo jeito, né? Porque só abriu a parte de baixo, que aí eu não sei, deve caber umas 20 mil, abrindo só a parte de baixo. Teve um jogo contra a Portuguesa lá, aquele que a gente levou um gol no final, que acho que deu 8 mil, sei lá. É uma coisa meio doida, né? Eu não sei quanto o cara que comprou o jogo pagou pro Flamengo. O Flamengo deve ser vantajoso. O cara compra um negócio que ele já sabe que vai ser vazio e o ingresso, assim, a meia, se não me engano, pelo que me falaram, acho que é R$70, né? O cara que não é sócio torcedor é 140, algo assim. Não sei se essas informações estão certas. Não provavelmente vai ficar vazio, né? Mesmo que o Flamengo jogou lá há pouco tempo, esse jogo não vale muita coisa. É um jogo na quarta-feira. Esquisito, né? Essa coisa tudo muito maluca. Eu tava até conversando num grupo do WhatsApp de rubro-negros, ia mandar um abraço pro Alex, que deu essa... Eu comentei no grupo que o torcedor de arquibancada ele tá entrando em extinção, porque o torcedor de arquibancada hoje em dia ele tem que querer muito, né? Porque é complicado, é caro. Você tem que praticamente implorar para conseguir ingresso. Quando você compra na internet para trocar, muitas vezes a bilheteria é uma confusão. Vídeo que aconteceu lá no jogo lá em Cariacica, foi um trololô para trocar ingresso. No próximo jogo, o último, em Volta Redonda, a bilheteria para trocar ingresso do Flamengo era do outro lado do estádio. Assim, uma loucura, uma desorganização. O torcedor aqui bancada está entrando em extinção. Acho que nossos netos, assim, ou talvez bisnetos, eu já sou velho, né? Mas a galera mais nova, seus netos não vão achar muita graça nesse negócio e vão ver na televisão, né? Porque se hoje em dia o HD já é tão maneiro, daqui a 40 anos vai ser o quê? Tipo uma realidade virtual, vai parecer que está dentro do campo. Então eu não sei, eu acho que a gente está entrando em extinção. Aí o Alex, esse meu amigo, falou que vai ter animação tipo de videogame, né, nas arquibancadas, e vai ter uma voz tipo de GPS, porque não vai ter gente mesmo no estádio, aí vai estar lá torcendo e falando, Gabriel. Aí eu falei, aí de vez em quando o Gabriel fizer alguma merda, aí vai ter que fazer recalculando a rota, em vez de aplaudir, aí vai. As coisas malucas, mas sinceramente, eu acho que o torcedor de arquibancada, a seguir nesse ritmo, o negócio vai tá perigado a acabar um dia. Bom, deixa eu ver o que é que tem mais, acho que é só isso, né? Também já falei muito. Quanto tempo já tem de gravação? 12 minutos. Sério, se você viu, você comenta aí embaixo, se você viu os 12 minutos de gravação, vai chegar provavelmente a 15, assim, você está de parabéns aí, né? Muito obrigado mesmo pelo apoio aí, porque realmente, queria mandar um abraço aqui pro casal de amigos meus aí que está se formando, Luiz Carlos Molusco e Suzana Molusco, assim, um abraço, felicidades aí pro novo casal. E eu queria encerrar, agora vai parecer estranho, mas assim, eu queria encerrar com uma frase do Eurico Miranda. Eurico Miranda é uma figura polêmica, odiado por muitos, amado. Ele é amado por muitos, eu não sei nem se a torcida do Vasco toda ama muito o Eurico, mas enfim. Mas ele mandou uma frase ontem, ele naquele reme-reme, aquela choradeira por causa da Primeira Liga, que não pode e tal, e agora ele criticou, o mundo vai acabar, né? Porque ele criticou a Ferg, o Eurico criticando a Ferg, acabou, o mundo vai acabar, né? Mas aí eu vou encerrar com essa frase dele, que eu achei absolutamente genial. Abre aspas. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que está acontecendo é uma situação de barata voa. E na barata voa vale qualquer coisa. E eu estou entrando na barata voa. Não sei quais são as consequências disso. Gente, isso não é uma coisa genial, assim, não é uma frase. Eu já vou incorporar, inclusive vocês, nos próximos textos, nos próximos vídeos, eu vou incorporar essa expressão. É uma expressão antiga, eu até lembro de já ter escutado essa expressão, a galera mais nova nunca deve ter ouvido isso, né? Mas não é uma coisa genial isso que ele falou? Para justificar as insanidades que ele comete, que ele profere? Mas muito bom, gostei, tá de parabéns aí, tio Eurico. Flamengo e Vasco, mando de campo aí. Eu botou em algum texto aí, eu vou analisar a tabela do estadual que vai começar de verdade agora. Flamengo e Vasco, mando do Flamengo. Eu, sinceramente, o meu egoísmo, eu acho que eu queria até que o mando fosse do Vasco, porque aí eu ia ao jogo. Como o mando é do Flamengo, não sei onde vai ser, Moçambique, sei lá onde vai ser. Se for, e vai ser meio de semana, né? Se fosse final de semana na região sudeste, eu ia pegar o ônibus e ia, mas meio de semana, se for em Brasília, provavelmente, outro lugar, realmente eu não tenho dinheiro para ir a todos os jogos que eram para ser em casa e que são fora. Mas é isso. Um abraço para vocês, aí, obrigado aí, o canal Boteco do Fla
agradece a sua paciência e teremos mais vídeos. Eu sei que os vídeos externos são mais legais, né? Vídeo no estádio, mas de vez em quando tem que ter isso aqui para poder movimentar o treco aqui, tá? Paciência aí. Valeu, obrigado.